14 horas e 3 minutos da segunda-feira, desta segunda-feira, dia 9 de setembro de 2019. Quanto 9, hein? Muito boa tarde a vocês. Estamos falando ao vivo pela AltV, www.alltv.com.br. Se o Xerec tiver juízo e compartilhar aqui no meu celular, eu acompanharei as suas críticas, sugestões, dúvidas e perguntas. O Salutes é um programa que existe aqui na AltV desde 2009. Mais um 9, né? Portanto, há 10 anos estamos aqui no ar, aqui na AltV, desde junho de 2009. Completamos 10 anos aqui para ser um resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, e a medicina tradicional chinesa, obviamente, mas traz também as terapias de ponta para as tecnologias para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Assim como hoje, né, nós vamos tratar de um assunto, de uma tecnologia bastante importante que surgiu há pouco tempo, está ganhando espaço no Brasil e no mundo, que é a biomagnetismo, né? O biomagnetismo. A gente vai falar, eu tenho duas especialistas responsáveis pela introdução desta técnica aqui no Brasil. Elas vieram diretamente de Goiânia, importadas de Goiânia hoje, chegaram há pouco, esbaforidas aí. Para quem está sintonizando pela primeira vez, meu nome é João Carlos Baldan, sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura desde 2000. Ali na Associação Brasileira de Acupuntura, na ABA, eu também fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da entidade. Tenho pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ, da Universidade de São Paulo, portanto, o Hospital das Clínicas, a USP, desde 2005. Além disso, para eu poder dar aula de acupuntura, como eu fiz na ABA, eu tive que fazer uma pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, o IBRAU, e a Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho participado de diversas palestras e cursos sobre florais quânticos, frequenciais, fiz pós-graduação em física quântica e biorressonância aplicada à saúde, também sem falar o curso de extensão universitária em física quântica e medicina energética. Tudo isso porque o Salutes é um programa em ressonância com a própria vida. Muito bem, eu tenho hoje a gratidão, a felicidade de receber duas terapeutas especialistas em biomagnetismo e neuropsicologia biomagnética. Uma delas é a Viviane Oliveira Albuquerque, que está ali no puleiro, e a Lucilene Gouveia, isso, também especialista em biomagnetismo. Ela é uma sagitário meio falso, meio paraguaio, é isso? Ela falou que estava muito nervosa. Eu não vou falar o que ela pediu aqui não, porque fica meio deselegante, né, Lucilene? Seja muito bem-vinda, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Salutes, viu? Boa tarde, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você, que é um programa de grande abrangência, né? Sim. Bastante tem uma penetração realmente muito grande, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Sim. O Alexandre Távola esteve aqui recentemente, a gente nós sorteamos essa canequinha, que comemorando 10 anos. Aqui, Xerec! 10 anos de programa aqui na AltV. Ele sorteou um número e a ganhadora é de Portugal. Ou seja, o envio da caneca ficou mais caro do que a própria caneca. E mas pior, o nome era sobrenome de Baldan. Eu falei, pronto, né? O cara me parece que e não é parente, pareceu a falcatrua, né? Mas não foi não, viu, você daqui. Mas de qualquer maneira é um prazer recebê-la, viu? Eu gostaria que você contasse um pouco de como é que surgiu o biomagnetismo. O ser humano é magnético? Sim, nós somos energia, né? E nós temos um campo eletromagnético, assim como os micro-organismos também têm, né?
E o biomagnetismo surgiu em 1988 e foi descoberto por um médico e cientista mexicano, Dr. Isaac Góes Duran. Que aliás tem uma universidade com o nome dele. Tem uma universidade, sim, que é dele, né? Eu tenho formação por essa escola, se chama Escola Superior de Biomagnetismo Médico, Dr. Isaac Góes Duran. Dr. Isaac, ele é considerado tesouro vivo no México pela descoberta dele, pela contribuição que ele faz à humanidade. Né? E eu atendo já com a técnica desde 2013, já com bastante resultados. Bastante né? resultado positivo. Bastante resultado positivo em casos de doenças que, às vezes, a pessoa já vinha tratando há muito tempo na alopatia, né, não tinha um bom resultado, e a gente vai de forma tão simples, né, não é nada invasivo, a gente sempre trabalha só colocando pares de ímãs, sobre a roupa mesmo, a pessoa fica deitada na maca, não precisa nem tirar a roupa, isso. O biomagnetismo, de qualquer maneira, a gente, no cursos da Nova Ciência, que a gente faz, no Instituto BEM também, a gente fez um módulo recente sobre microscopia de campo escuro. E tem na internet, eu já pude observar, a gente usa a microscopia para um levantamento de empilhamento de hemoglobina e etc., patologias, vírus, bactérias, dá para ver um monte de coisa. E eu já vi, inclusive, a microscopia feita antes e depois de uma aplicação de biomagnetismo. Realmente é uma coisa muito interessante. Agora, esse médico que fundou esse sistema, né, quer dizer, ele descobriu e acabou desenvolvendo esse método de diagnóstico e tratamento. A gente não pode falar, a gente consegue identificar os pontos no organismo onde está com pH em desequilíbrio, né, que pode ser equilibrado por várias por exemplo, pode ser desequilibrado por vírus, por bactéria, parasita, fungo, metais tóxicos, né? Metais tóxicos, por uma emoção também, né? Pode também desequilibrar o pH. Os traumas, né? Os traumas. E aí a gente, com o imã, a gente faz um rastreio no corpo e identifica onde é que está esse desequilíbrio. E depois nós colocamos sempre o par, né? Negativo e positivo. Quer dizer, primeiro se utiliza os ímãs para se fazer o levantamento ou o diagnóstico de onde é que está o problema, onde tem um bloqueio, é isso? Onde tem um desequilíbrio ali do pH. A base é sempre o pH, Lucilene? Sim, é sempre o pH. Tá. Porque o Dr. Isaac, ele fala que nós somos água, né? 70% água. Sim. E a água, quando ela sai também do nível neutro, né, de pH, ela também fica suscetível também aos micro-organismos, né? E então, quando a gente equilibra esses pontos, sempre a gente equilibra o par, né? Porque o Dr. Isaac é assim, quando a gente está fazendo um rastreio com ímã, a gente sempre rastreia com ímã negativo. Ao vivo sempre tem isso, né? Ao vivo tem essas coisas, ao vivo tem isso. Nós rastreamos sempre com ímã negativo, que a gente está procurando um ponto alcalino. E quando a gente encontra esse ponto alcalino, a gente já vai procurar pegar um ímã positivo e vai ver onde é que está o ponto ácido. Porque o biomagnetismo, também conhecido como par biomagnético, justamente porque tem essa ressonância, né, entre esses dois pontos em desequilíbrio. E os micro-organismos também, eles não trabalham sozinhos, isolados. Onde tem um ponto alcalino, ali pode ter a presença de bactéria ou de parasita. E onde tem um ponto ácido, pode ter a presença de um vírus ou de um fungo. Então, esses micro-organismos, eles fazem ressonância e é a partir daí que gera as doenças. Então, por isso que o biomagnetismo é tão eficaz no tratamento da causa das doenças. Quer dizer, porque então, nós vamos na causa. Que a alcalinidade é negativa e a acidez é positiva. Do ponto de vista magnético, é isso? Sim. Então, identifica-se aonde que está mais ácido e onde está mais alcalino, e aí, por intermédio dos ímãs, busca-se equilibrar este pH, é isso? Isso, nos dois focos. Né? Onde está alcalino, busca-se acidificar, e onde se está ácido, procura-se alcalinizar. Seria, tecnicamente, grosso modo, seria isso. Isso. Porque o que mantém esses dois pontos em desequilíbrio é porque existe um isolante, né, entre esses dois pontos que mantém a estabilidade
do desequilíbrio. Sim. Aí, quando a gente coloca uma carga negativa sobre a carga negativa e uma positiva sobre a positiva, essas duas cargas vão empurrar, né, e vão romper essa barreira. Essa barreira de equilíbrio, entre aspas, né? E aí o organismo, por um alto equilíbrio, uma busca de uma homeostase, acaba se curando por conta disso. Sim, na verdade é o próprio organismo que vai adquirir esse poder de autocura, né? Entendi, muito interessante. E como é que esse médico chegou a essa pesquisa? Como é que ele desenvolveu esse trabalho? Ele estava trabalhando? Sim, ele teve acesso a uma teoria de um doutor, que ele é dos Estados Unidos, o Dr. Richard Breggenmeier. E o Dr. Richard, ele falava dessa possibilidade de identificar esses pontos em desequilíbrio no corpo, né? Só que o Dr. Richard, ele não teve esse insight de que poderia ser o par, né? E que os micro-organismos trabalham em conjunto. Então, o Dr. Isaac, ele... a partir dessa informação do Dr. Richard, um dia ele estava no consultório dele e recebeu uma pessoa que ela já tinha sido desenganada do sistema de saúde oficial, do México. Né? Uhum. Porque ele estava com AIDS, já em fase terminal, ele estava 20 quilos abaixo do peso normal, né, de acordo com a estatura dele. E aí o Dr. Isaac falou, o que eu posso fazer para te ajudar é tentando colocar esses ímãs para a gente ver o que pode acontecer, né? Então ele pegou uns ímãs de caixa de som mesmo, que ele tinha em casa, foi colocando no corpo desse rapaz, isso foi em 88, né? E foi colocando no corpo, e quando ele chegou na região aqui do externo, mas assim, no rumo do timo, ele notou que a perna do rapaz deu uma leve encurtada, a perna direita. De uma leve encurtada. E aí ele pegou a outra polaridade do ímã e continuou rastreando esse rapaz. E quando ele colocou na região do reto, as duas pernas se alinharam de novo. Interessante. Isso. E aí o rapaz ficou por uns minutos com os ímãs, com esse par de ímãs, né, no corpo, e foi embora. Depois ele foi embora. E nessa noite, a esposa desse rapaz ligou para o Dr. Isaac e falou, Dr. Isaac, dessa noite o Tony não passa, porque ele está muito ruim. Eu já estava bem debilitado, né? E o Dr. Isaac falou, oh meu Deus, nunca mais eu coloco ímã em ninguém. Mas foi passando os dias, passaram-se uns 8 dias, e ele começou a ter apetite, muscular. E começou a ganhar peso. E até uma aplicação só? Com uma aplicação. Mas depois o Dr. Isaac ainda fez mais aplicações nele, né? Claro. E até hoje, esse Tony ainda é vivo. Ele chama Tony, essa pessoa. Isso foi quando? Em 1988. Está com 30 anos, né? Muito interessante. Está fazendo 31 anos agora em outubro. Aliás, essa é uma das técnicas. Quer dizer, então, só retomando um pouquinho, quer dizer que vírus e fungos são ácidos... E as bactérias e parasitas ficam no ponto alcalino. São alcalinos, né? Isso. Porque tem muita controvérsia, né? Essa história, principalmente, tem muita gente que defende essa história de água alcalina, água com pH do 18, né? Para mim, eu vejo uma grande bobagem, né? Porque o estômago precisa ter pH 4, né? A alimentação vai para 2, aí você alcaliniza daqui até o esôfago, né? Entrou aqui e acabou a alcalinidade, né? Exatamente. E realmente a alcalinidade em excesso pode causar uma série de patologias, como está ficando claro aqui pela explicação da Lucilene Gouveia. Isso. Que é uma biomagnetista, né? Uma terapia. Existe esse nome? Sim, terapeuta biomagnetista. Isso, lá de Goiânia. Parece que elas chegaram a pé, porque chegaram esbaforidas aqui. Acho que elas vieram de burro, né? De burrico, né? Quase isso. Quase isso, né, Lucilene? Uma das coisas que me chama muito a atenção, eu conheço a terapia, eu já participei, já recebi, já vi outros atendimentos, é exatamente isso que você acabou de dizer, que você está dizendo, que o doutor percebeu que ao aplicar no timo, que é muito ligado ao VC17, que é um ponto de acupuntura, teve um encurtamento da perna. E me parece que todo o diagnóstico é sempre batido, né? Mexe-se e tal, vai se colocando o ímã para ver se tem encurtamento ou distensão. É isso mesmo? Sempre é o encurtamento da perna direita, né? Quando tem um desequilíbrio para alcalinidade. E eu estou rastreando com ímã negativo.
Mas aí, depois a gente começou também a trabalhar com a bioenergética, que ao invés de fazer esse rastreio com o ímã, eu posso ir falando o nome desses pontos, e o organismo também, ele tem essa comunicação. A perna também curta. É uma segunda forma de rastreio. O que está por trás desse encurtamento? O que é isso? Esse Dr. Richard Bringmeier, ele era um médico-chefe que trabalhava na NASA, né? E ele notou que quando os astronautas retornavam do espaço, eles tinham um encurtamento no membro inferior. Sempre na perna direita ou não? Sempre, ele não deixa isso muito claro. Tá. Porque, na verdade, assim, poderia falar assim, em vez de ser um encurtamento na perna direita, poderia falar que foi um alongamento na perna esquerda, né? Sim. Então, após quando eles chegavam então com esse desequilíbrio, com esse encurtamento, quando ele chegava perto de um campo magnético, porque eles faziam os exames e tudo, né? Esse encurtamento desaparecia. As pernas se alinhavam de novo. Sim. E aí ele começou então a ver, né, o que acontecia, e ele viu que tinha esse desequilíbrio. Aí a partir daí que o Dr. Isaac desenvolveu o par biomagnético, né, que a gente chama de biomagnetismo. E os pontos, como é que foram achados? Porque eu vi rapidamente, tem alguns pontos ligados a chakras, ligados inclusive a pontos de acupuntura, ligados anatomicamente em relação a determinados órgãos, sistemas digestivo, circulatório, linfático, etc. Como é que foi a pesquisa desses pontos? Primeiro o Dr. Isaac descobriu esse, que é o da AIDS, né? Que é o timo. Que é no negativo, a gente coloca o ímã negativo na região do timo e o ímã positivo na região do reto, né? Porque ele fala assim, por quê que é o negativo na região do timo? Porque a bactéria, a E. coli, né, que é uma bactéria que está presente mesmo no nosso corpo, no nosso intestino, ela migra para o timo, e é ela que causa esses sintomas da AIDS, né? E o vírus do HIV, ele fica no intestino. Então, depois que ele tratou esse primeiro caso de AIDS, aí é lógico, né? Veio muita gente para ele tratar, mas ele só tinha esse par. Então, em todas as pessoas ele colocava esse par. Mas nesse ano de 88, ele tratou, 88 e 89, ele tratou 18 pessoas com AIDS. Nossa, e todos com sucesso. Sim, todos com sucesso. E depois ele descobriu também o segundo par, que já foi um par que a gente fala que é para tratar a tuberculose, né? Que é o supraespinhoso direito com o supraespinhoso esquerdo. Também com a polaridade? Também com sempre as duas polaridades. E aí a direita seria positiva, normalmente a esquerda negativa? Normalmente a direita, mas pode acontecer de estar invertido também, ser do lado esquerda negativo. E aí, se você percebe o lado direito positivo, se a perna direita encurtar com o teste, é isso? Isso. Tá. Quer dizer, normalmente há um encurtamento então, né? Sim, normalmente é um encurtamento, porque nós estamos rastreando com ímã negativo, procurando um ponto alcalino. Tá. E aí, então, começou AIDS, tuberculose, como é que foi depois os outros E depois foram surgindo, porque o Dr. Isaac, ele sempre foi muito estudioso, né? Ele ainda é vivo hoje, está com 88 anos. Ele, inclusive, veio ao Brasil algumas vezes. Sim, nós conseguimos trazê-lo para o Brasil no ano de 2017. Mas ele, sempre que aparecia uma pessoa com alguns sintomas, ele fazia o mesmo rastreio, procurava no corpo todo, né? Sempre começando com o timo negativo? Não, com ímã negativo. Ímã negativo no timo? Não, porque esse é para AIDS, né? Mas e os outros? Entendi. Então ele começou a procurar pelo corpo todo também com ímã negativo, para saber onde é que tinha um desequilíbrio de pH para alcalinidade. E aí, quando ele encontrava o desequilíbrio, né, aí ele ia procurar onde é que estava o ponto ácido, para impactar esse par, né? Uhum. E depois ele fazia exames, ele fez um investimento muito alto, porque ele tirava dinheiro do bolso dele para poder pagar para as pessoas fazerem os exames, né? E aí, com isso, por isso ele sabe, né, que o timo reto é para AIDS, o supraespinhoso é para tuberculose, né? Uhum. Tem outros pontos também que são para AIDS, para tuberculose também. E aí ele começou a desenvolver outros tratamentos de acordo com as queixas dos pacientes que o procuravam, é isso? Sim, Hoje já tem mais de 300 pares de ímãs, então a gente já trata assim, muitas doenças
com biomagnetismo. Quantos terapeutas que trabalham com biomagnetismo existem no mundo e aqui no Brasil? Praticamente vocês duas são as introdutoras da técnica aqui no Do Brasil. biomagnetismo oficial, sim. Do biomagnetismo oficial. Porque quando eu fiz o meu primeiro curso, eu aprendi com uma instrutora daqui do Brasil, por sinal muito boa. Ela chama Elba Ottoni Credidio. E eu fiquei muito feliz de descobrir, né, que a gente pode, de forma tão simples, tratar as pessoas. Porque eu fiz o curso, comecei a atender, comecei a ver bons resultados. E eu falava, gente, eu tenho que saber o fundamento dessa técnica. Porque a gente aprende que trata porque trata, mas eu queria muito saber, né. Mas a agenda do Dr. Góes é muito cheia, porque ele ministrava curso em toda a Europa, em toda a América do Norte, a América do Sul, né. Já está bem disseminado em vários países. E no Brasil, não sei se também por causa da dificuldade do idioma, né? Porque lá no México se fala espanhol, ainda não estava muito disseminado. Mas aqui no Brasil hoje... E aí a gente foi atrás dele, né? Para tentar ver se a gente conseguia trazer alguém lá do México. E nós conseguimos trazer o Dr. Góes. Vocês duas? Nós duas conseguimos trazer o Dr. Góes para o Brasil. E o primeiro curso foi em Goiânia, tinha mais de 80 pessoas no primeiro curso que o Dr. Isaac veio, né? Pessoas de norte a sul do país, de países vizinhos, inclusive em 2 cursos que nós organizamos, tinham pessoas que vieram do Japão, só para aprender essa técnica. Bacana. Né? Bacana. E hoje, José Lopes Fernandes Neto, boa tarde, assistindo a pós do Baldan. A pós porque é o seguinte, a pós do Baldan não é pós, é mestrado, Zé. Doutor José Lopes Fernandes Neto, não é pós, era pós, né? Agora já é mestrado. Quem assiste o Salutes de ponta a ponta ganha o título de mestre em saúde, obviamente, é integrativo. Então, hoje no Brasil, quantos terapeutas que trabalham com biomagnetismo estão operando normalmente? Hoje tem muitos terapeutas, até porque nós temos instrutores aqui no Brasil que também ministram os cursos, né? Alguns de forma muito séria também, assim como o Dr. Góes, que ensina o fundamento da técnica, né? E assim, formados pelo curso oficial, que o Dr. Góes ele veio para o Brasil 3 vezes e os filhos já vieram mais vezes. O Dr. Góes já não está mais viajando para países muito distantes. Que idade ele está, não? 88 anos. Isso. Mas os filhos dele, né, que ainda viajam. E aqui a gente já teve uns 8 cursos deles aqui no Brasil. Vezes 6 vezes 8, 48, uns 600 terapeutas hoje no Brasil? Não tem estudo. Não tem tudo não, né? Não tem estudo não, porque quando a gente começou tinha um número maior de pessoas, porque embora aqui para nós seja novo, mas quando a gente entrou para o meio, nós começamos a divulgar o curso oficial, as pessoas queriam fazer o curso com o criador da técnica, né? É lógico, né? E aí depois foi diminuindo um pouco, mas a gente tem aí em torno de uns 400. 400. Sim. Aonde se localiza geograficamente a maior incidência desses terapeutas? Seria aqui para a região sul, mais para a região do centro-oeste? Tem muitos na região sul, mas Goiânia é o centro do biomagnetismo. Eu estou sentindo um certo bairrismo. Assim, né? Não, mas aqui em São Paulo também tem excelentes terapeutas biomagnetistas. Como é que está sendo a divulgação? Se a pessoa tiver um interesse, está assistindo o nosso programa, falar, eu quero conhecer a técnica, tem um site em que possa indicar os terapeutas, onde que as pessoas podem encontrar os colegas que trabalham com esse tipo de técnica aqui? Então, tem o site da escola, que eles podem entrar em contato, assistir os vídeos, ver o depoimento das pessoas que já trataram com a técnica, né? Mas para saber dos terapeutas, pode entrar em contato comigo mesmo, porque eu não criei o site só do biomagnetismo. Entendi. Qual que é o teu contato, Lucilene? 62, o DDD de Goiânia, 98145 1818. 98145 1818, 62 o código. Então, repetindo, isso. Código 62, né, de Goiânia, 98145 1818. A Lucilene Gouveia, que é uma das pessoas responsáveis pela introdução do biomagnetismo. Daqui a pouquinho nós vamos trocar de cadeira. Você tem mais alguma informação importante que você queira falar e eu não perguntei?
Ai, Sagitariana é isso. da Barra Funda, porque do Bom Retiro eu nasci lá, não pode falar mal do Bom Retiro, mas da Barra Funda. Ela estava muito nervosa no começo, falou que o signo dela é Sagitário. Provavelmente deve ter um ascendente em peixe. Você sabe o teu ascendente? Não sei. Não sabe, né? Mas com certeza Sagitário bem tímido é alguma coisa de errado que está acontecendo. Xerec, vamos passar nossos GCs por gentileza, meu caro amigo. O Xerec tá bonzinho ultimamente, então vamos lá. Qual que é o primeiro? WhatsApp, esse é meu WhatsApp, marcar consulta comigo, 11 97 719 2266, 97 719 2266. A Roseli, né, que atende todos os WhatsApps, ela tem uma paciência de Jó. Maria Elisete Santos, boa tarde, maravilhoso biomagnetismo. Também fiz o curso com a Elba Ottoni, em Ribeirão Preto, você conhece? Sim, foi a pessoa que me apresentou o biomagnetismo. Foi a pessoa que te apresentou o biomagnetismo. Muito bem, esse é o 977192266, fala com a Roseli, super gracinha. As mídias no Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Finalmente estou colocando uma ou outra coisinha. Vou contratar uma pessoa para cuidar desse Instagram, porque todo mundo fala Instagram e tal. E tempo, né? A gente tem programa de TV, tem consultório, atende aqui, atende acolá, tem a loja virtual, o Instagram, né? Mas enfim, já está aparecendo algumas coisas lá. Este programa Salutes, como todos os demais aqui da UTV, 10 anos e mais um pouquinho, mais quase um ano na TV Guarulhos, toda sexta-feira às 14h30, estão disponíveis em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulha. São 2 canais do YouTube em que estão todos os programas Salutes. Quem assistir todos pode nos procurar, fala com o Xerec, pega o seu diploma de mestrado. Loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, tem várias coisas legais lá. Entre outras coisas, esse ozonizador de água e alimentos, maravilhoso. A zeólita, que é para desintoxicação de metais tóxicos, vírus, bactérias. Todas as máquinas da Nova Ciência que utilizamos em nosso consultório. Potentizer, Neurospa, PC Zapper, enfim, muita coisa legal. Eu atualizei o site, então com informações aí bem importantes dos fabricantes, dando indicações para os terapeutas, para o consumidor final. Se tiver dúvida, fala no 977192266 que a gente atende na medida do possível. Tem mais o site www.jcbaldan.com.br, que também vai ser atualizado. Eu acho o máximo, porque foi eu que fiz. Agora uma pessoa técnica olhou e falou, nossa, que coisa feia, mas enfim, né, para quem faz sempre é um pouquinho bonitinho, mas a gente vai melhorar bastante nos próximos tempos. Acabou, né, Xerec? Os cursos da Nova Ciência. Já tivemos um curso no final de semana passado, melhor dizendo, no outro passado, né? Final de agosto, início de setembro, dia 31 e 1º, e vai ter, são 12 módulos do curso sobre física quântica e medicina energética. Eu absolutamente recomendo. Tem temas maravilhosos, a gente aprende a utilizar todas essas aparelhagens na área da biorressonância com muita propriedade, que é o que a gente acaba fazendo no nosso consultório no dia a dia. Então os interessados liguem para esse número, 956875835, 956875835 e 3904-9832, falar com a Gracinha da Lauren. É uma gracinha, realmente. Ela chega lá e fala, agora eu sou Gracinha. Todo mundo chega para ela e fala que ela é a Gracinha da Lauren, graças ao nosso programa Salutes. Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha aqui. Bom, a última mensagem é da Maria Elisete de Santos, que falou da Elba Ottoni, lá de Ribeirão Preto. Eu quero agradecer a Lucilene Gouveia. Sim, eu que agradeço. É um prazer receber você, trazer a tua experiência. Nós vamos agora fazer um pequeno intervalo de 1 minuto e pouco, enquanto a gente troca de entrevistados. Eu vou ficar aqui, eu não saio dessa cadeira. Enquanto isso, a Viviane Oliveira Albuquerque vai assumir a cadeira de entrevistados, enquanto a Lucilene vai lá para o nosso puleiro aqui.
Muito bem, dando continuidade aos salutos dessa segunda-feira, dia 9 de setembro, em que a pauta é o biomagnetismo. Agora nós trocamos de entrevistado e a Viviane Oliveira Albuquerque, que é terapeuta também em biomagnetismo, trabalha com a neuropsicologia de biomagnética. É colega da Lucilene Gouveia, que falamos até agora, vieram juntas, as duas lá de Goiânia. Com muita alegria recebemos aqui também você, Viviane, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Tá assustada aqui, né, a sua Não, colega? menos. Tá menos? Menos, já acostumei. O pessoal aqui, acho que eles deve ter um misógino ali entre as duas, né? Porque ela é Sagitário toda tímida, essa aqui é canceriana toda já falando. Então alguma coisa acho que vão trocando, acho que trocaram a personalidade, é o par magnético. Aliás, depois nós precisamos mostrar, biomagnético. Precisamos mostrar esse par aí, realmente muito legal. Viviane, como é que você descobriu biomagnetismo? Como é que você começou na terapia? Eu descobri sendo tratada pela Lucilene. Sendo tratado? É. Qual que era a tua queixa naquele momento, Lucilene? Viviane? Eu não mexia os dedos das mãos. Por Tinha muita artrite, dificuldade. artrose? Artrite. Tinha muita dificuldade em mexer os dedos e nós fizemos várias sessões. Passei a usar os ímãs em casa e com pouco tempo de tratamento tive resultado, nunca mais tive problema. O que era? Uma artrose que Uma você artrose. tinha? Tipo reumática? Eu não me lembro, já faz muito tempo. Quantas sessões foram que você precisou? Nós ficamos uns 4 meses fazendo algumas sessões. E aí você se encantou? Sim, aí fiquei muito encantada com a técnica, né, pelo resultado. Uhum. E nós fomos atrás de descobrir os fundamentos, nós duas, procurando, entrando em contato nos sites do México, procurando a família Góes, como que a gente conseguia, e descobrimos que a gente teria que ir ao México. E continuamos essa busca, e com o tempo começamos a falar com os filhos do Dr. Isaac, falamos com o Dr. Isaac, ele usava muito pouco na época o Facebook, né? E conseguimos falar com os filhos deles. O primeiro com o Dr. Davi, que é o filho do Dr. Isaac mais novo, e depois o Moisés Góes, que é o filho do Dr. Isaac do meio, que inclusive foi quem desenvolveu a técnica da neuropsicologia biomagnética, que é uma técnica maravilhosa também para você trazer aqui no programa, viu? É? Uma outra pauta. Sim. Essa área da psicologia é uma coisa que muito me agrada, né? Porque eu fiz psicopatologia exatamente isso, porque quando eu já fiz acupuntura, eu já tinha o interesse de tratar as patologias emocionais, já com a medicina chinesa. Sim. Então, a insônia, a depressão, pânico. E a gente não... todas as estatísticas aqui no Brasil são subavaliadas, obviamente. E essa técnica da neuropsicologia, o biomagnetismo tem alguns pontos que tratam, são pares emocionais, né? Sim. E a o Moisés Góes, que é o filho do Dr. Isaac, que é psicólogo, vendo a necessidade de ter mais pontos, né, para tratar com melhor eficácia essas pessoas que já estão sendo tratadas com biomagnetismo, desenvolveu ele colocou essa técnica em 2016, né, Lucilene? Ele trouxe essa técnica, o primeiro curso foi no México, o segundo em Goiânia, da neuropsicologia. E o que acontece? Então ele trouxe essa técnica para complementar o biomagnetismo, que é muito interessante, hein? Pode falar, pode concluir. Eu queria te perguntar... o que o biomagnetismo trata? Trata de tudo? Não tem doenças autoimunes, não tem nenhuma doença que o biomagnetismo não trate, né? Porque, na verdade, a gente está trazendo, equilibrando o organismo, né? Então, todas as doenças podem ser tratadas com biomagnetismo. Todas as patologias? Todas. Tem algumas que elas são mais específicas, por exemplo, o biomagnetismo. Por exemplo, tem algumas coisas ligadas à acupuntura, que é distúrbios articulares, de ombro, tendinite, a própria depressão. Tem coisas que a acupuntura é imbatível, nada é mais importante que a acupuntura, né? Para tratar tendinite, né, bursite, ciático, é imbatível. Não tem o que você possa tratar, que seja... E a gente trabalha com várias técnicas, terapia neural, ortobiomolecular, trabalha com um monte de técnicas, mas tem algumas que falam assim, isso aqui é acupuntura e não tem para ninguém. Tem uma coisa assim, com biomagnetismo, fala assim, isso aqui... As outras técnicas até tratam e melhoram, mas
Com assertividade, assim? O biomagnetismo, por exemplo, quando é uma coisa grave, a gente tem um resultado, por exemplo, uma dor. A pessoa chega com muita dor. A gente já tem um resultado, porque a pessoa já vai sair dali sem dor. Então, é uma coisa que você vê rápido. Mas seja qualquer dor? Seja qualquer dor. Dor na coluna, a pessoa sai sem dor. Tem alguns casos em que pode não dar certo, Viviane? Sim, tem casos. Assim, como a gente sabe, é uma medicina integrativa complementar, né? Precisa também da medicina. Então... Eu tenho um depoimento aqui de uma pessoa que, inclusive, você acabou de dizer exatamente isso, a Ana Espinoso. Fiz algumas terapias com biomagnetismo, mas para mim não deu certo. Cada vez que eu fazia, saía com mais dor na coluna. Já minhas irmãs tiveram resultados maravilhosos. Acredito que talvez não seja uma técnica boa para todo mundo. O que você tem a dizer sobre isso? Assim, pode não tratar, ser para todas as pessoas, mas assim, os resultados que eu tenho até hoje são bem positivos. São bem positivos. Por exemplo, a dor pode voltar, né? Mas não pode, não é que quer dizer que não pode ser tratado. Pode voltar como? Nós fizemos uma sessão, equilibrou alguns pontos, mas igual o doutor Isaac fala, que são efeitos telas, né? Tipo telas. Então, a partir do momento que a gente vai equilibrando todos os pontos, é como se fossem camadas. Você vai equilibrando aquelas camadas e vai deixando o corpo num estado saudável, né? Então, eu acho que tem que ter um tempo também de tratamento, né? Às vezes está um processo muito inflamatório. O que eu tenho percebido muito em casos de alergia, por exemplo, a gente vai fazer um quadro primeiro, né? A pessoa está muito inflamada, dá uma lista enorme de inflamações e de alergias alimentares. Depois, com o tempo, depois de 2 meses, desintoxicando, retirando os alérgenos, isso tende a ficar mais fluido. As alergias não eram tão importantes, ou as que eram muito importantes deixam de ser tão importantes, pode-se consumir determinados alimentos, etc. Pode ser que tenha sido, no caso desta teleinternauta, um agravamento da inflamação momentânea, por exemplo? Pode ser que sim, né? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Para alergia, por exemplo, a lácteos e glúten, a gente tem um resultado muito bom, né? Dr. José Lopes Neto pergunta aqui de indicações para 2 tipos de patologia, que são muito interessantes. Primeiro, para depressão e, em segundo, para autismo, que são doenças... Autismo maravilhoso. Né? Porque são doenças inflamatórias, sim. Né? Maravilhoso. Eu tenho resultado muito bom com crianças com autismo. Muito bom. E eles permitem que façam a aplicação dos ímãs? Com o tempo a gente vai ganhando a confiança daquela criança, porque o biomagnetismo também pode ser feito à distância, que é a telebioenergética, né? Sim. Que a gente pode, por exemplo, fazer com um dos pais. O pai pode começar fazendo algumas sessões para o filho, que é o que geralmente acontece, e depois a gente passa a fazer diretamente no filho. Sei. E qual o par que você identifica? Como é que funciona anatomicamente o autismo? Não tem um par específico, é um rastreio completo mesmo. O doutor Isaac sempre fala, rastreio completo. Tá. Os pares lá no começo, teve os pares que ele foi identificando aos pouquinhos, mas... Hoje não é assim. Não, e também nem, por exemplo, o par da AIDS, tem outras coisas associadas, né? A gente porque a técnica vai evoluindo também, né, Viviane? Sim. E para depressão, como é que é o tratamento? Para depressão também. A gente trata pontos emocionais e pontos físicos, porque em média 6 sessões a gente já tem um resultado muito bom. 6 sessões. O paciente chega no teu consultório, hoje você atende como terapeuta, certo? Sim. O paciente chega lá no teu consultório, você faz um rastreio amplo, completo, independente da queixa. Independente da queixa. Quantos pontos existem nesse rastreio completo? Em média sai 8 pares, 6. Isso para tratamento ou para o levantamento diagnóstico? Não, para o levantamento do diagnóstico esse rastreio. É o completo, então, mais 300 pontos. 300 pontos? Uhum. E aí fica puxando o pé do cidadão 300 vezes? Esse é o terofilismo, né? Levantando, puxa 300 fica vezes. Forte. Ela vai fazer o halterofilismo, faz academia enquanto
faz um levantamento biomagnético, é isso? É por isso que você está troncudinha, é isso? Os ímãs que você utiliza no corpo, você está com 2 aqui, mas eu sei que são pequenos e tem ímãs maiores, não é isso? Tem ímãs de todos os tamanhos. Geralmente não importa o tamanho do ímã, é a profundidade em Gauss que ele vai alcançar no corpo, né? Uhum. Esse aqui, o preto, seria o ímã negativo, que a gente fala de ímã rastreador, que é onde vai encontrar o desequilíbrio, vai encurtar a perna. E o vermelho seria a ressonância, que é o positivo para nós biomagnetistas, né? Uhum. E aí como é que você, de acordo com o diagnóstico, mostra aí, por exemplo. Por exemplo. Cuidado com o microfone, hein? Se der interferência, você me avisa, o Xerec. Que ponto que eu ponho aqui? Põe, Estômago, aí a digestão, estômago, isso. né? Elas caminhar. Aliás, bateram o recorde, né? Que chegaram mais cedo de tudo. O Xerec mandou uma mensagem 8 horas da manhã, todos os entrevistados chegaram. Eu falei, como assim? Não foi bem isso, foi meio-dia. Bom, vai, timo e estômago. Esôfago. Então, negativo encostado na pele, que é o preto, e positivo no timo. No timo. Isso. O timo é sempre um disparador de... Esse aqui a gente coloca para Escherichia coli, né? Escherichia coli. É isso. Aquela danadinha que ela é importante. E mais indicador também. Como é que são faz ímãs isso? menores. Então, seriam ímãs menores, o negativo do lado direito e o positivo do lado esquerdo, assim. Tá. E aí, você pode fazer um diagnóstico você mesmo para a gente verificar aqui agora? Um diagnóstico, um rastreio? Qualquer um que seja. Você acabou de almoçar, imagino. Não deve ter almoçado coisas boas. Provavelmente no shopping não tem nada. Mas como... autorrastreio aqui? Agora. Pode ajudar, Lucilene. Seria chamando, né? Colocando ímã negativo em cada ponto. Isso, pode vir. Você quer que eu chame os pontos? A gente começa pelos micro-organismos, que a gente chama pelo nome, né? Sim. E aí a gente Dá para pegar a voz dela, Xerec? Dá, fala um pouco alto. E nós vamos colocando, então, o ímã negativo em todos os pontos do corpo. É como se a gente estivesse fazendo um escaneamento, né? Tá. Colocamos pré-pineal, pineal, pós-pineal, pós-pineal, parietal direito, parietal esquerdo, hipófise, olho direito, olho esquerdo, e vai checando a perna. A cada pontinho que a gente coloca o ímã, a gente checa se tem um encurtamento. Por exemplo, ela está colocando aqui em mim, por exemplo, né? Aí tem outra pessoa na perna checando o pé, se tem um encurtamento. Só checa, não precisa ficar manipulando a perna, porque eu vejo manipulando também. Checar checar é juntar os calcanhares, é isso. É calcanhar ponta. Calcanhar ponta. Isso, é isso que eu já vi. Eu pensei que tivesse alguma manipulação, não, é só Não, checagem. porque na verdade é um reconhecimento do subconsciente. Pega né? um negócio destrambelhado nela, você trata dela, você sabe alguma coisa para ver. Mas a Viviane já está muito bem tratada. Não, também não é. Tá certo. Mas Vamos lá. supor, Então vamos ver aqui. Vai colocando aí que eu vejo aqui. Vamos ver, eu tô vendo aqui também, hein? Pré-pineal. Sem roubar no jogo, hein? Pós-pineal, parietal. Aí, parietal deu o que eu vi. Tá então, a gente invertido? vai colocar o negativo aqui e aí a gente vai checar, porque o parietal pode ser com parietal direito, né? Deu parietal, você viu que deu esquerdo, né? Tá invertido. Tá invertido. Alinhou com parietal. É muito interessante, a panela deu uma subida. Volta de novo, dá para subir de novo ou não? É que não dá para a câmera ver, né? Olha lá, quando tira. Que ainda não equilibrou. Não dá, né, Xerec? Tá. Aí eu ponho aqui, ó. Nossa, sobe uns 2 dedos, né? 2 dedos, né? Não tem como manipular aqui a perna. Não tem mesmo. Não tem mesmo. É uns 2 dedos, é um só. Tem que fazer falsificação de prótese óssea para inventar essa história, porque realmente sobe uns 2 dedos assim a perna dela. Eu tô de prova aqui. E olha que essa minha prova não é muito fácil de passar nela não. Eu sou um cara super rígido. Você já fez uma Eu não participei, não fiz. E você não? Não. Podia deitar aqui Vamos na buscar maca, uma maca. né? Deitar aqui na mesinha aqui. Fazer um rastreio. Maria Elisete Santos, boa tarde. Maravilhoso biomagnetismo também. Não, isso aqui eu já falei. Tem uma pessoa aqui, Ana Espinoso, já falamos. Márcia Dalegrave, falando da penetração dos saludes. Oi, Baldan, estou muito feliz de poder assistir ao vivo. Parabéns, Márcia Natanson, de Oregon, Estados Unidos. Olha, ao vivo. Ao vivo. Obrigado, Márcia, pela sua mensagem,
pela sua mensagem querida e tal. Bom, depressão, como é que trata-se a depressão? Ela tem várias possibilidades, porque nós temos isso nas medicinas que nós trabalhamos. Depressão pode ser endógena, pode ser exógena, e mesmo a endógena pode ter vários motivos, geralmente ligados a neurotransmissores, pode estar ligado com uma inflamação, uma desbiose intestinal, enfim, é um conjunto de coisas que podem dar determinados tipos de avaliação, diagnóstica, entre aspas, da depressão, inclusive da linha de tratamento. Com biomagnetismo também é assim, Viviane? Então, como eu te disse lá no início, não vai ter uma linha específica, porque toda sessão que a pessoa voltar, nós vamos fazer o rastreio completo, né? Sim, mas geralmente não tem, essas sessões não são repetidas, né? Assim, por exemplo, fez hoje, daqui no máximo 8 dias a pessoa vai retornar. Sim. E nós temos resultado, vamos falar em 4 sessões, a gente já tem um resultado muito positivo, mesmo que a pessoa esteja com depressão. Pode falar. Porque a gente vai equilibrar o corpo como um todo, né? Então vai se organizar. Conta um pouco dos relatos dos teus pacientes. Elas vão lá, tipo assim, as pessoas já chegam sabendo o que vão encontrar ou chegam meio assim, não sei o que vai acontecer? As pessoas chegam não sabendo o que vão encontrar. Aí vem lá um monte de imãzinha, umas coisinhas, põe na cabeça, põe ali, puxa a perna. Aí eu vou sentar e vou explicar para a pessoa sempre como que funciona, por que eu vou colocar o imã, né? Como que vai ser feito o rastreio, tudo é bem explicado. E por que a perna encurta, porque senão fica parecendo que é um pouco espiritualista. E não tem nada de espiritualista. Não tem passe, não tem nada disso. Não dou passe lá, não acredito. Não faça dancinha xamânica. Não faz nada disso. É tudo imã mesmo. Tudo imã, tudo física. Muito interessante, magnetismo, a física aplicada. E depois da primeira sessão, quais são os relatos? Depois da primeira sessão, por exemplo, estou tratando uma pessoa que tem Parkinson. Depois da terceira sessão, ele já me relatou que estava sentindo muito bem, o tremor já tinha diminuído muito. Ele, assim, vai muito bem no tratamento, essa pessoa com Parkinson. Com Parkinson. Conta outros casos que você está atendendo com sucesso. Autismo, eu atendo com muito sucesso. Autismo? Quantos casos de autismo você já atendeu com... Pode sair, Lucilene. 6 casos. 6 casos? 6 casos. Mas aí é o quê? É remissão ou é uma convivência com a patologia? Não, é uma convivência melhor, por exemplo. A pessoa consegue fazer coisas que não fazia antes. Também déficit de atenção. Tem um menininho que eu atendo com déficit de atenção. Ele está muito bem na escola também. Está indo muito bem. Dr. José Lopes Fernandes Neto, rastreio da arcada dentária. Nós estudamos muito a questão. Dr. José Lopes Neto, você está intimado ao vivo, a cores, a me vir conceder uma entrevista sobre micotoxinas. Intimado, não diante de todos, hein? Do mundo e de todos. Nós estudamos muito problemas de infecção, inclusive para tratamentos de câncer, inclusive de focos de inflamação e infecção na arcada dentária. A gente faz o rastreio da arcada dentária. Faz também? Sim. Como é que é feito? A gente chama o ponto dental rim, ou a pessoa, por exemplo, semana passada eu estava rastreando uma pessoa em Brasília, porque eu atendo também em Brasília. E ele não me disse nada que estava com problema no dente esquerdo. Aí quando eu fui rastrear, deu dental rim. Eu vou lado direito, lado esquerdo, aí vou chamando pelos números dos dentes, né? E encontrei o último dente do lado esquerdo inferior. Eu falei para ele, você está com alguma dor aqui? Ele falou, como você sabe? Mas assim, ele realmente estava, porque ele estava fazendo um enxerto no dente e estava sentindo muita dor. Né? Impactei o negativo naquele ponto onde estava a dor e o positivo nos rins, que é o ponto dental rim. Dental rim. Isso. É muito interessante, né? Que a medicina tradicional chinesa fala que os rins são responsáveis pelo metabolismo do cálcio e também pelos ossos, né? Muito interessante isso. Ruth, boa tarde. Você ter esses temas tão interessantes e atuais. Obrigada sempre. O que é esse caso? Esse caso é uma garota que ela tinha esses olhos vermelhos desde pequena. E com algumas sessões... Nossa Senhora. Mostra isso aqui.
Os olhos estão realmente muito vermelhos. Aqui, ó. Intoxicação Mas foi desde hepática, pequena, né? Intoxicação hepática, Olha pelo aqui, ó, jeito. em algumas sessões, depois nunca mais voltou a ficar Você lembra vermelho. quem fez esse tratamento? A Lucilene. Tinha a ver com fígado, Lucilene? Deu muitos pares relacionados a herpes. Herpes. Sim. E aí, herpes, interessante, muito interessante. E aí como é que faz? Ela chega a modular, atrapalhar a vida da herpes? Como é que é a história nesse caso específico, Lucilene? Então, o herpes, ele não voltou mais a atuar, né? A gente corta a atuação do vírus no organismo, né? Ela pode até, não sei se ela ainda tem esse herpes no corpo, mas ele não atua mais. Sei. Tem uma possibilidade de outros casos que você atendeu, de esse herpes voltar para o futuro, realmente Eu ter um... tenho casos que eu atendi já há uns 5 anos, que a pessoa tinha herpes, se ficasse nervosa tinha herpes, se o tempo esquentasse tinha herpes, se esfriasse tinha herpes, e tomando remédio para prevenir. E eu tratei, essa pessoa nunca mais teve herpes. Né? Eu tenho alguns casos assim. E tem também o caso que nós levamos para o congresso, né, Viviane, de uma pessoa que ela teve uma menopausa precoce. A gente devia ter trazido. Tem muito disso hoje. Precoce, aos 37 anos. Essa moça Não, ela solteira. teve com 25, não foi? Sim, ela já tinha 10 anos que ela tinha problema hormonal, né? Uhum. Mas que ela fazia, assim, que entrou mesmo na menopausa, tinha menos tempo. E essa pessoa, ela me procurou por um problema na tireoide, mas o biomagnetismo, ele é integrativo, né? Ele trata o todo. E quando foi na 4ª sessão, eu perguntei para ela como que ela estava, se ela tinha notado alguma diferença, que a gente sempre gosta desse feedback, né? E ela foi e falou, olha, eu não tinha te falado nada, mas já tenho, eu estou na menopausa, né? Entrei na menopausa precoce e eu voltei a menstruar. E é uma pessoa da área da saúde, é uma cientista. Ela me procurou justamente porque ela tinha que fazer uma punção, mas ela, por ser da área da saúde, ela sabe o risco que é fazer uma punção da tireoide. E aí ela falou, eu fiz os exames e eu voltei a ovular normalmente. Esse caso tem uns 3 anos, essa pessoa até hoje, ela menstrua, ovula normalmente. E equilibrou a tireoide, provavelmente ela estava com um distúrbio de tireoide, sim, né? Porque também. Tinha nódulo e esse nódulo permanece. Ele regrediu, a preocupação é porque ele estava aumentando, né? Então ele diminuiu o tamanho. Só com biomagnetismo? Só com biomagnetismo. E aí ainda ela voltou a ovular normalmente. A Maria Elisete Santos fala sobre a liberação emocional, para vocês falarem alguma coisa sobre a liberação emocional, Viviane. Esse aí é outro curso. Já não tem relação com biomagnetismo. Não é o biomagnetismo. Isso aí é um curso de um outro médico americano. Não tem relação com o biomagnetismo. Não tem relação. Aí a liberação emocional, do jeito que as pessoas fazem aqui no Brasil, é somente um livro que eles leem. Sei. Mas eu não tenho nada de relação com biomagnetismo. Conta um outro caso que você tenha Nossa, tratado com sucesso, que te fala assim, puxa, que legal. Porque isso acontece muito, né? Às vezes a gente... Herpes zoster, já tratei. Que é bastante importante, né? Mas eu peguei um no começo que teve um resultado muito bom. Sei. Né? E outro que já estava mais avançado, a pessoa passou por todas as fases da dor, mas depois ficou muito bem, assim, porque... não ficou com aquele cansaço físico, né? Que fica do herpes zoster, que a pessoa fica mais quietinha, ela ficou bem ativa. Mas o primeiro foi muito bom, que foi no início. Teve um resultado muito bom. Nosso amigo, irmão, colega, Dr. José Lopes Fernandes Neto pergunta sobre câncer. Câncer. É uma oportunidade que a gente está tendo até de falar sobre isso, né? Porque o biomagnetismo é uma terapia muito séria, que eu e a Viviane, nós já fomos para o México 2 vezes para participar do congresso internacional que tem lá no México, só de biomagnetistas. E nesse congresso tinha quase 1000 pessoas. A gente tem que ter esse caso para mostrar aqui. Caiu no microfone. O que acontece? Lá, nesse último congresso de 2018, uma médica expôs lá um caso de uma metástase de cérebro. Mostrou lá a tomografia da metástase e depois depois a cicatriz da metástase. Tipo assim, eu estive aqui, não estou mais. Então, o doutor Isaac, eu vou falar, ele cura câncer desde 1988, cura.
Com biomagnetismo. Com biomagnetismo. E por que não os terapeutas brasileiros não fazem o Porque a mesmo? gente não pode falar no termo que o doutor Isaac fala, biomagnetismo médico. E aqui no Brasil, falar em curar, aí você já entra, já sai da... A Anvisa aprende. É. Né? Então, trata câncer, para quem topa, né? Mas nem não é porque a gente não possa tratar. É porque nós, terapeutas, Nós não somos nós temos médicos. o nosso limite. Porque É. a pessoa que ela está com câncer, 99% está fazendo quimioterapia e radioterapia. É, aí já que tem... são tratamentos altamente... Mas pode ser um tratamento coadjuvante, complementar? Não, junto com a Nós química não rádio. pode. Não, porque a química rádio, ela deixa o organismo mais... Suscetível. Então, se for um médico biomagnetista, ele pode tratar. Nós, terapeutas, não. Mas Aqui por no questões Brasil. técnicas ou por questões políticas? Eu Por não questões entendi. políticas. aqui. Política, mas deveria tratar. Sim. Poderia tratar. Sim. Porque essa é a questão da medicina integrativa, né? Nós temos que colocar todas as disponibilidades das técnicas em benefício do próprio paciente, né? Essa Não, é uma grande lá na discussão, universidade, você não acredita, se você for lá, o tanto de gente que vai lá se tratar de câncer com resultados assim incríveis. O doutor Isaac não mostra isso, porque também no México ele sofre perseguição Por causa disso. por causa disso. Curar câncer causa perseguição, né? Quando ele veio para o Brasil, né? Eu Nós fui fomos- denunciada no Ministério Nós Público fomos Federal perseguidas também. Com quando ele o veio. quê? por estar organizando o curso dele aqui no Brasil. Quando Aí- ele veio pela primeira vez... Aí eu o fui denunciada. CRM foi buscar. Foi buscar, falou o quê? O que eles A falaram? denúncia era assim, criação e autorização de curso superior. Mas quem fez a denúncia, era uma denúncia anônima, sabia que não era nada disso. Mas a intenção era impedir o curso de acontecer. É muito engraçado, né? Sempre denúncias anônimas, né? E as acusações, os acusados nunca são anônimos. É muito engraçado isso, né? Sim. Esse país vale tudo, é uma coisa fora do comum, né? Xereque, acabamos nosso tempo, meu? Já estourou, o Xereque começa a babar. Depois das 3 horas ele sai correndo, ele começa a babar, ele começa a... Eu quero agradecer muito a Lucilene Gouveia e a Viviane Oliveira de Albuquerque, Nós ambas que terapeutas. agradecemos a oportunidade de estar aqui. Finalmente, né? Finalmente. Foi um namoro difícil esse. Não, você pode, não, eu não posso. Não, você pode, eu posso, você não pode. foi por causa Não, da tem o distância. casamento do filho do marido, o irmão do marido, tem um primo que ia casar e não sei o que. Aquelas coisas de Goiânia, né? Porque assim, tem casamento um acontecimento mundial. Parem o mundo porque tem o casamento do sobrinho não sei de quem, né? Mas enfim, eu agradeço muito. Nós que agradecemos. O contato, eu posso repetir o telefone? O meu é o 62 62 9 9964 0031. 99964, é isso? É, isso. 062 39 99964 0031. Isso. E da Luciene também é 62 98145 1818. Isso. Então as meninas estão à disposição aí de vocês aí para em relação ao biomagnetismo. Eu agradeço muito a atenção de todos. Perguntas vocês podem deixar, inclusive no canal do YouTube. Elas vão responder, eu também posso ajudar na medida do possível, encaminho as perguntas e etc. E agradeço a atenção, a audiência. E sexta-feira estamos 14 horas e 30 minutos na TV Guarulhos e na segunda-feira aqui às 14 horas. Então lá às 14h30 na sexta-feira e aqui segundas-feiras às 14 horas. Então é assim, saludos na sexta, segunda, na sexta e na segunda, na sexta e na segunda, então até sexta e até segunda, até sexta e até segunda.